Eu estou aqui com o Márcio Meneghel, ator passofundense que está completando 30 anos de carreira e vai se apresentar aqui em Tapejara em breve. Mas antes de falar do show que vai acontecer, eu gostaria de falar um pouquinho sobre tua carreira, Márcio. E, em primeiro lugar, pedir para você cumprimentar o nosso ouvinte com uma boa tarde. Boa tarde, Henrique. Boa tarde ao pessoal que está ligado aí no podcast, na rádio. É um prazer estar falando com vocês e um prazer estar voltando a Tapejara numa comemoração tão importante, né? 30 anos de carreira artística, começou as comemorações já em março, a gente vai seguir até final do ano com várias programações, e uma delas será agora, né? No dia 27, em Tapejara, que Tapejara está sempre no meu mapa que a gente percorre pela região e está sempre no meu coração também. Fala um pouquinho aí para o nosso ouvinte, até para o pessoal lembrar de ti, né? Porque eu acredito que muita gente aqui na nossa região já te conheça. Então, vamos começar falando um pouco, contando um pouco a história. Como é que tu entrou na sétima arte? Como é que tu resolveu se dedicar a isso 30 anos atrás, né? Em outro mundo a gente vivia naquela época. Que loucura, né, cara? 30 anos atrás, o tempo voa mesmo. E tudo começou, acho que como a maioria dos artistas, bicho, numa brincadeira de colégio, tudo na esportiva. Eu fiz faculdade de outra área, até que de repente o bichinho da veia artística me deu aquela picada e nunca mais consegui sair. E nesses 30 anos foram mais de 30 espetáculos teatrais, vários shows de humor. Já passei pela televisão, fiz o saudoso Zorra Total de 2012 até 2015, quase 2016. Depois fui para o Multishow, onde a gente fez uma temporada, quer dizer, uma temporada não, foram 5 temporadas de um humorístico chamado Treme Treme, que é na TV fechada, né? E sempre conciliando televisão com teatro, teatro com televisão, percorrendo o Brasil inteiro, participando de festivais. E essa é a vida do cara. Um dia tá aqui em Tapejara, um dia tá em Passo Fundo, no outro dia tá lá no outro canto do Brasil, tá no Rio de Janeiro, tá em Curitiba, e assim a gente vai levando. Nesse período de Globo e Multishow, você morou lá no Rio ou continuou morando aqui em Passo Fundo? Morei no Rio de Janeiro, não, morei bastante tempo lá, eu tenho essa ponte com o Rio de Janeiro desde 2005, quando eu montei um espetáculo com parceria de um diretor de lá. Então, desde 2005 eu tenho essa ponte, vai e vem, vai e vem. E teve uma época que eu tive que ficar residindo lá no Rio por causa das gravações, né? Como foi tudo muito rápido, eu fui escalado para fazer o Zorra Total do dia para a noite, e aí as gravações de televisão é uma coisa que atropela, a gente não tem ideia do ritmo, é um ritmo muito acelerado, e foi um ritmo alucinante. E eu tive que me mudar um tempo para lá, aí fiquei lá, né, fazendo teatro, fazendo televisão. Aí quando a corda começou a afrouxar um pouquinho, aí eu comecei a conciliar de novo com as minhas vindas para o Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, e aonde a minha arte ia levando, né? Mas num primeiro momento eu tive que ficar um bom tempo lá. Agora estou residindo aqui, e quando surgem os convites e as reuniões, porque eu ainda tenho meu pré-contrato lá com o Rio de Janeiro, né? Então eu vou e volto, mas estou residindo hoje aqui no Rio Grande do Sul. Foi muito difícil de fazer a transição do teatro para a TV, porque dizem que o teatro é muito mais caricato, né? Cara, são duas linguagens muito diferentes, Henrique. Fazer teatro é muito mais difícil, né? Uma famosa atriz já dizia que teatro todo mundo deve fazer, televisão todo mundo deveria ter a oportunidade de fazer, e cinema todo ator merece fazer, né? São 3 artes que são coisas opostas, mas uma ligada à outra. Eu acho que o teatro é a essência de tudo. A partir do ator, da forma como ele se sair no palco, onde ali não tem saída, né? É você e a plateia. É você e a plateia, e naquele momento é mágico. Não tem você se errar um texto tem que improvisar, tem que brincar. Na televisão você grava, volta, faz de novo. Tudo de acordo com a paciência do diretor também, né? Porque o diretor pode perder a paciência contigo e dizer assim, ó, agora deu pra ti. No cinema é a mesma coisa. Agora o teatro não. O teatro é um momento vivo, é um momento olho no olho, é um momento de energia. Então, essa é a magia do teatro. A transição foi tranquila, porque geralmente quem tem experiência no teatro vai se dar bem no cinema, vai se dar bem na televisão, o que é diferente de muitos atores que saem da televisão e vão para o teatro. O teatro é outra pegada. O teatro é muito mais, na minha opinião, é muito mais difícil de fazer.
Passo Fundo tem um pouco de tradição no cinema também. Você fez já algum filme? Filme eu fiz pouca coisa, mais a nível semi-profissional, né? Muita coisa acadêmica, e o que eu tenho de experiência mesmo é televisão, programas humorísticos, né? Sitcom, no estilo Zorra Total, ou Treme Treme, que eu fiz no Multishow, 5 temporadas, inclusive, e fiz muitas campanhas publicitárias. Fui garoto propaganda da Volkswagen aqui em Passo Fundo por aproximadamente 10 ou 12 anos, se eu não me engano, né? E fiz muita publicidade nesses 30 anos. Mas é a vida, é tocar em frente. Pelo visto, você prefere fazer teatro, né? Pela conversa aqui. Eu prefiro fazer teatro, eu gosto muito de fazer televisão, quero muito fazer cinema, tenho, inclusive está nos planos para esse final, até final de ano, começar uma gravação de um filme, ou começo do ano que vem, mas não adianta, a minha essência é o teatro, né, principalmente a comédia, embora eu faça vários outros espetáculos voltados para drama, literatura, pedagógicos, mas a minha veia mesmo é o teatro, a minha disposição é de estar sempre frente a frente com o meu público, e a comédia, fazer as pessoas se divertirem, darem risadas, saírem felizes, irem para suas casas felizes, é o meu objetivo principal. Eu não sei se você vai lembrar, mas eu tenho certeza que você já esteve algumas vezes em Tapejara, já assistiu algumas peças. Você lembra de alguma peça que você trouxe para cá especificamente, assim? Lembro que eu já fui várias vezes a Tapejara. Eu já levei, a gente já foi com um espetáculo que fez muito sucesso, bem no começo da minha carreira. Foi um espetáculo infantil, Ari Areia, um grãozinho apaixonado. A gente fez aí Tapejara várias vezes. Já fomos com um espetáculo também bem antigo, que fez um sucesso. A gente fez 2 noites na Casa de Cultura, lotada, assim, impressionantemente lotada, que chamava A Mansão do Terror, que era Ah, uma eu lembro comédia. dessa. Lembro dessa. Era uma comédia muito divertida, que a gente fazia um túnel na entrada, que era tipo um trem fantasma, né? Isso aí, na entrada, a gente já ia sentindo medo, né? De entrar assim na. Ah, muito legal. E que era um momento muito especial, né? Só a entrada levava uma meia hora, 40 minutos, e depois na peça era uma grande comédia, o pessoal se divertia, ria pra caramba, não tinha muito de terror, né? Embora era a mansão do terror, mas era mais um chamariz mesmo pro pessoal. Eu fui aí também com uma peça chamada Um Coração Feliz, que é uma homenagem ao Chico Xavier, uma época. Fui com várias das minhas comédias, dos meus shows de humor. Cara, nesses 30 anos, foram incontáveis vezes que eu voltei a Tapejara com os meus espetáculos. É que nem eu falei no começo da nossa conversa. Tapejara é uma cidade que sempre teve no mapa das minhas tours e sempre no meu coração, sabe? É uma cidade que eu sempre, independente dos momentos, que as cidades passam por momentos diferentes às vezes, né? E a cultura também, ela passa por momentos diferentes. Mas mesmo com grandes desafios, tem cidades que eu sempre faço questão de voltar. Tapejara é uma delas. Nós teremos então no próximo dia 27, que é sábado da semana que vem, a peça Dona Graças a Deus, que vida é essa? Tu pode contar um pouco sobre o que as pessoas podem esperar, sem dar spoiler, por favor? Com certeza, não vou dar spoiler, não. Acho que para sentir a energia do espetáculo, tem que estar lá junto com a Dona Graças a Deus. A Dona Graças a Deus foi um personagem que surgiu em um espetáculo lá no Rio de Janeiro, que estreou no Rio de Janeiro em meados de 2008, e ela tinha um pedacinho, ela fazia parte de um pedacinho de um espetáculo. E eu inseri esse personagem com esse pedacinho nos meus shows de humor. Mas conforme as pessoas sempre iam pedindo mais e mais da Dona Graças a Deus, sempre me ligavam assim, nesse show de humor vai ter a Dona Graças a Deus? Às vezes eu dizia assim, nesse não. E a pessoa me dizia assim, então eu não vou ir porque eu queria levar minha mãe e ver a Dona Graças a Deus. Aí eu comecei a pensar muito sobre isso e eu disse assim, cara, a Dona Graças a Deus merece um espetáculo só para ela. E a partir disso, a gente começou a desenvolver um texto onde ela fica em cena aproximadamente 50 minutos a 1 hora, às vezes até passa, dependendo da empolgação da plateia, onde ela é uma senhora simpática, uma senhora que se identifica com certeza vai se identificar ou com a sua mãe, ou com a tia, ou com a avó, ou com uma vizinha, alguém que você conhece, você vai dizer assim,
essa pessoa é muito parecida com a dona Graças a Deus. Então ela é uma senhora que se identifica com todo mundo e ela vai lá contar suas histórias que acontecem no seu cotidiano, das suas aventuras, das suas andanças. Eu tenho certeza que todo mundo vai se divertir muito e vai se identificar muito com ela. E é uma comédia, então, pra gente dar bastante risada? Com certeza absoluta. É uma comédia onde o único objetivo é esse. É a dona Graças a Deus ir lá impactar as pessoas com seu bom humor e as pessoas irem para casa felizes. Eu tenho certeza absoluta. Vai ser uma noite muito especial. Tapejara vai conhecer a dona Graças a Deus de pertinho e vai se divertir pra caramba, porque ela vai lá e ela vai aprontar muito. Eu costumo dizer, brincando, essa réia é terrível. Tapejara que aguarde, dona Graças a Deus. Márcio, como é que a gente faz para adquirir ingresso, então, para a peça? Ah, olha só, então, para adquirir os ingressos, meus queridos, tem disponível lá na Casa de Cultura de Tapejara, tá? Via Pix, tem lá o QR Code, onde a pessoa pode chegar lá, conversar com o responsável do local, ele vai dar a orientação. Ou se não, entra em contato comigo aqui pelas redes sociais, a gente tem ingresso disponível via Simpla também. Qualquer coisa também podem se informar aí com vocês da rádio, que são nossos parceirões aí, que estão abraçando essa promoção junto com a gente. E nós vamos ter participações especiais locais também, que vai ser da HIT Academia, Centro de Danças, que é um pessoal talentosíssimo, que vai fazer a participação especial junto com a dona Graças a Deus, nesse dia que eu espero. Aliás, eu espero não, eu tenho certeza que vai ser demais, vai ser muito legal mesmo.